que a gente estava falando do internetês, né? E você já falou, a Uhum. pergunta que eu tenho aqui é o que você pensa do uso das abreviações da internet? BLZ, VC, TB, né? Se você usa, todos nós usamos, eu também uso, é uma questão de adequação, né? No momento Aham. e no local que a gente fala. Você explicou o que é o preconceito linguístico, que é um julgamento sem, sem, sem com base ao julgamento mesmo, a uma pressuposição, né, de superioridade de uma pessoa Uhum. sobre a outra. E aí não importa se seria ético, se seria uma questão, né, enfim, de orientação sexual, essa seria poderia ser, né, ou então de classe social, de grupos socioeconômicos, certo? E aí, Raul, a gente estava falando, você tocou, acho que você tocou meio que nesse assunto, que eu falei com você, a questão de erro gramatical. E você me Uhum. explicou que no seu modo de entender não existe erro, existe desvio ortográfico, certo? Uhum. E aí eu te questionei porque isso é um erro muito. Não é um erro. É uma coisa que acontece, tá vendo? A gente fica preso à linguagem, Sim. ao vocabulário. É algo muito frequente de observar a troca, por exemplo, eu já observei, eu não sou professora de português, mas eu já pego trabalhos para corrigir, você vê a escrita dos alunos e você corrige, certo? Você observa. Sim. E a troca, por exemplo, da palavra mais com i, né? Ao invés de usar a Sim. palavra mas, que seria uma contradição. Queria que você Uhum. falasse sobre isso. Também a palavra, só para dar um exemplo, para que fique mais fácil para todo mundo que está ouvindo a gente entender, o min, M-I-M, ao invés da palavra me, certo? Eu queria que você falasse sobre isso. Uhum. Tá. Olha só, Luciana, a questão do erro, né, dessa ideia de erro, eu bato na tecla disso, mais por um motivo político, no sentido das relações de convivência, né, da polis, né, não necessariamente de alguma orientação política, mas no sentido político, do que no sentido técnico. Porque é óbvio que há um jeito, há um modo esperado para a língua escrita, por exemplo. Há algumas regras que norteiam, né, a escrita de um texto e que você deve segui-las. Tá? Só que, como existe, e aí é onde eu penso, né, como existe esse fator de a língua poder variar e passar por campos que não são aqueles esperados, né? Ou seja, de ela poder, às vezes, ser mais informal, menos cuidadosa, se isso está no interior do que eu considero como uma característica íntima da língua, eu não posso considerar um desvio como erro. Eu posso considerá-lo como que é um desvio do esperado para aquela situação. Por exemplo, um texto, como você disse, né? Você está lendo o texto de um aluno, de um estudante, e aí você se vê diante de uma palavra escrita da forma que não é aquela que está prevista no dicionário. Então, obviamente, aquilo não é o esperado para aquele tipo de tarefa que ele foi destinado a fazer. No entanto, aquele desvio também é esperado para a língua, né? Porque à medida que a gente vai crescendo, lendo, estudando e participando dos processos de letramento, sendo alfabetizado, é que a gente vai entendendo mais ou menos quais são as regras de escrita. Então, algumas incorreções vão naturalmente acontecer por toda a vida. Então, nós desviaremos um pouco do que é esperado, mas não necessariamente isso, parte dessa concepção, né, incorreremos em um erro, porque aquilo já está também pressuposto no que é a língua, a sua variação, inclusive para a informalidade. Obviamente, se você vê isso no texto de um aluno, sim, você deve atentá-lo àquilo. Fala assim, olha, o modo como se escreve essa palavra não é esse, é o outro. Ok? Mas, por exemplo, quando se trata de fala, a fala ela não tem erro nem desvio.
A fala é reta, como você disse aí, é papo reto, né? A fala é reta, ela não tem desvio, ela não tem curva, ela não tem erro. A fala precisa comunicar, em primeiro lugar. Depois disso, a gente vê o que a gente faz. Se eu tenho uma situação que eu preciso ser mais formal, ora, que eu me eduque para ser mais formal, que eu me eduque no sentido de aprender mesmo, de absorver esse conhecimento e que eu tenha acesso também a esse conhecimento, né? Porque muitos daqueles que, com preconceito linguístico, determinam diferença de eu sou superior para você é inferior, não compreendem que alguns não tiveram acesso a determinado tipo de escolarização, tá? Então, o erro eu gosto de tratar mais como desvio daquilo que é esperado, não como um erro, ok? Obviamente, isso depende também dos usos que nós vamos fazer na língua. Então, corrigir os seus alunos, por exemplo, demonstrar para eles qual é a forma correta, isso aí não é, muito pelo contrário, isso faz parte do nosso trabalho, tá? E partindo daí, você faz a pergunta sobre o mais, né? Eu acho legal falar disso, é bem simples de entender isso, na verdade, porque é o seguinte, eu já disse para você, e para todos que aqui conosco estão, de que a língua ela se manifesta em termos de fala e de escrita. No entanto, a fala é anterior, ok? Nós começamos a falar. O primeiro homem que falou uma palavra, seja ela qual fosse, né, ele não pensou a palavra e escreveu, ele falou ela. Ele falou essa palavra. Ele falou e depois ele falou, rapaz, para ficar mais fácil, para a gente não esquecer mais, que esse negócio aí que eu tropecei e arrancou a cabeça do meu dedão chama pedra, a gente podia anotar isso, porque aí ninguém esquece mais. O que você acha? E aí esses homo sapiens, sapiens aí da vida, será, anotaram isso e aí a gente foi construindo sociedades que utilizassem a escrita, por exemplo, e outras que permanecem até hoje sem utilizar a escrita. Então, o anterior é a fala. Tá? O falante, aquele que usa a língua na oralidade, ele percebe, talvez inconscientemente, ou seja, de forma até automática, né? Ele percebe que a língua, como ela produz som, né? ela produz som e silêncios, ela precisa de harmonia, como fosse uma orquestra. A orquestra não pode ficar só de som, a orquestra precisa de silêncios que interferem aqueles sons e o contrário funcione da mesma forma. Então, por ser um instrumento, uma ferramenta de comunicação sonora também, ela precisa de harmonia, equilíbrio, algumas coisas que vão ajudar na sua compreensão. E aí a gente entra na palavra mas, né? M-A-S, que é a conjunção que dá a ideia de oposição, tá? Nas orações coordenadas. Essa conjunção é escrita sem o I. No entanto, ela tem a vogal A ali presente nela. E o segredo está na vogal A. A vogal A é a nossa vogal baixa. A gente tem ali vogais altas, baixas e as médias. Né? As vogais médias altas, médias baixas. Né? É isso aí. O que isso tem a ver? Tem a ver com a altura de pronúncia, mas com também a altura em relação à sua caixa fônica, né? Essa área na qual produzimos a fala, em que altura acontece a pronúncia dessas vogais. Então, se você fizer um teste, você vai perceber, por exemplo, que a vogal A, ela é dita lá embaixo, quase na garganta, A. E se você usar a vogal I, ela é dita mais na frente, mais em cima. Tá? É só fazer o teste aí, você fica igual maluco, todo mundo agora em casa, falando AI, né? Mas a vogal I, ela é mais alta. E a vogal A é mais baixa. Esse A da palavra mais, ele vai sofrer um fenômeno que é muito comum aos falantes de harmonização vocálica. Bom, como eu estou falando a vogal mais baixa e a única baixa da minha língua, eu vou buscar a pronúncia de uma vogal alta para equilibrar. Obviamente, o falante não pensou em tudo isso para falar. Isso acontece inconscientemente, tá? Mas, com base na observação desse sistema fonológico, fonético, a gente percebe que tem isso se manifesta de forma a criar uma harmonização. Então, eu falo uma vogal mais baixa, mais e jogo para o I. Tá? Então, mesmo que ali não tenha o I escrito, grafado, a tendência é que na hora da fala, se eu não estiver esperto, naturalmente o meu cérebro vai jogar um I para equilibrar. Porque esse seria
a harmonia natural entre as vogais, uma alta e uma baixa. Tá? Como se fosse silêncio e som, música, silêncio e som, baixa e alta. Mas a gente vai diferenciando também na escrita das palavras para elas poderem ter sentidos diferentes. Então essa palavra ela se escreve sem o i, mas por vezes nós pronunciamos esse i por conta de um automatismo nosso, como falantes, de harmonizar vogais baixas com vogais altas. Tá? E aí o problema está não na fala. Como eu disse, quem tiver mais domínio ali, conhecimento do código, né, da regra, da gramática normativa, sabe que não deve pronunciar esse i. Se ele acontecer, tudo bem também, você vai compreender de acordo com o contexto. Tá? O contexto vai determinar qual uso você está fazendo. Agora, quando isso passa para a escrita, aí tem um problema, porque na escrita é esperado que aquele mas, para que faça sentido, já que não tem alguém ali falando, contextualizando, você está num ambiente mais, que seria mais superficial, que serve a todos, aí é esperado que eu escreva aquele mas sem o i, para o sujeito que lê o meu texto, meu interlocutor, saber que eu não estou fazendo uso de um advérbio, e sim de uma conjunção. Mas na fala, isso é determinado principalmente por uma harmonização vocal. Os pronomes, que você citou, o mim e o me, né? Eles são os pronomes que nós chamamos pronomes oblíquos, né? E o pronome oblíquo nada mais é do que aquele pronome que sofre a ação do verbo na oração, né? Que vai ser o objeto direto ou indireto, vai ser o complemento verbal. Os seus usos aí, eles vão ser determinados, por exemplo, de acordo com o tipo de verbo que eu estiver utilizando. Tá? Se eu estiver usando um verbo que pede um objeto direto, né, eu vou ter que usar um determinado pronome, o me, por exemplo, que é o pronome oblíquo átero, para se completar esse verbo dessa maneira, sem o uso de preposição. Agora, se eu precisar de uma preposição, por exemplo, Luciana fez um convite para mim. Então, se eu utilizo a preposição, eu faço a opção por esse outro pronome, o mim. Se eu não utilizo, Luciana convidou-me. Se eu utilizo dessa forma, se eu uso da preposição, eu vou usar isso. Mas aí entra numa questão muito mais técnica do que intuitiva, diferente do exemplo do mas. O exemplo do mas é bem intuitivo, ele é automático, o cara fala mais. Eu, aliás, estou me forçando aqui para ser mais formal e falar mas. É difícil. Porque o meu mineirês, o meu mineiro é mais. É mais. Né? Mas eu estou numa condição de professor, então eu estou tentando aqui, né? Ajustar a fala para que o meu ouvinte saiba qual a diferença que eu estou fazendo. Mas nesse caso é mais intuitivo, é mais automático. Né? E no caso do uso dos pronomes é mais técnico, tem mais a ver com a sintase. Tá? Se eu utilizo um verbo ali que não necessita preposição para me ligar ao meu pronome, é um. Se eu utilizo a preposição, é outro. Tá? Perfeito, Raul. Deixa eu ver aqui. Estou olhando o nosso roteiro, porque senão a gente também vou ficar atenta ao tempo. Eu acho que eu já vou passar para as perguntas, porque nós já tocamos diversos assuntos. Você falou já até de gíria, falou de palavrão, mencionou, mas vou voltar. Sim. E você já respondeu. Tem a segunda pergunta que eu coloquei aqui. Você tem por que os alunos, pessoas, ou pessoas em geral, né, trocam tanto mas por mais? Você acabou de me responder. E essa pergunta que eu vou te fazer agora vai cair num tópico que a gente tinha separado, que você tem alguma ideia por que falamos tanto, né? né? Essa resposta para mim é mais simples. Por quê? Porque eu não faço a menor ideia. Porque quando você me fez essa pergunta, eu fiquei assim, aí eu fui pensar. Aí eu pensei o seguinte, falei, cara, provavelmente eu sei analisar esse né do ponto de vista morfológico. Ele é ou não é. Ele é uma aglutinação desse não é. Isso eu já sei, tá ali. Agora, por quê? Por que a gente tem essa mania? Né, tudo é né. E aí eu me lembrei daquela brincadeira que a gente estava fazendo sobre vícios linguísticos, vícios de linguagem. Vícios, né? Vícios são aquilo que são, né? Vícios, às vezes, nos pegam de susto. A gente não está esperando, por exemplo, às vezes você não quer, né? Gente que tem alguns toques como eu, né?
Você está evitando de pisar na parte mais branca do calçado para pisar só nas pretas ou só nas amarelas, né? Mas o vício te pega, te leva para lá. Então é provável que esse né tenha relação também, como eu disse acima, com o uso mais intuitivo do falante, tá? Com o que a gente pode chamar também, além de vício de linguagem, chamar de expressão idiomática, que é uma expressão muito marcada na nossa língua. A nossa língua, ela utiliza isso para quê? Pense, para que serve o né? Geralmente é para confirmar uma informação. Você vai falar assim, Luciano, esse rapaz aí tá meio triste, né? Você já falou que ele tá triste. Você só quer a confirmação da Luciana para você não ficar sozinho na sua posição ou na sua tentativa de parecer um psicólogo, por exemplo. Né? Você quer analisar as pessoas, mas quer a confirmação de alguém. Então esse né está muito ligado à necessidade de confirmação do discurso ou legitimar a nossa fala, né? É isso, eu acabei de falar, né? Eu acabei de falar, né? Você viu o que eu falei, né? Então ele está ligado a isso, essa confirmação. Isso em termos de sentido. Morfologicamente, ela é a aglutinação do não com o é, né? O advérbio não e o verbo ser na terceira pessoa do presente. É, né? Aí junta. Beleza. Agora, os motivos é uma expressão idiomática. Você vai ver, por exemplo, no inglês tem o se, né? Que é o de ver, né? Se. Você vê o cara conversando aí, do you see, do you see, do you see? Pô, como assim, cara? O tempo todo você tá vendo, é o nosso né. É a mesma coisa. É uma expressão idiomática para confirmação e legitimidade daquilo que falo enquanto falo com o interlocutor. Essa é a minha hipótese, né? Eu falei outro né. E é a mesma coisa, né, do sabe, do entendeu, até do sacou, assim, sacou, você sacou. Tá acabando a nossa sacou. Raul, tá ligado? Você me respondeu, né, que você não tem ideia nenhuma por que a gente fala tanto né. Existe qual a dica que você pode dar para nós, se você tem alguma dica? Deixa eu só ler um comentário aqui, da Nívia. Nívia disse assim, a língua é viva, transformadora, evolutiva. É isso mesmo, exatamente. E... peraí que eu me perdi. Qual sua dica para eliminarmos os vícios de linguagem? Se tem alguma dica. Se você tem, pode dar alguma dica. Eu penso que, como eu te disse, né, os vícios de linguagem, esses coringas, né, que nós utilizamos para falar, são coringas, né? A gente utiliza, e agora eu vou ficar usando né o tempo todo. Meu Deus do céu, não sai da cabeça agora. Não estou falando, não, eu só perguntei mesmo. Mas, assim, esses coringas, eles são uma válvula de escape da fala, né? Quando você se perde, quando você talvez vai buscar algum raciocínio, essas coisas vão te ajudando a ganhar tempo, vão ajudando a você construir o seu argumento. Então, não sei se seria necessário eliminar os vícios. Porém, eu creio que seja interessante repensar seus usos, né? Porque a utilização exagerada de determinados termos acaba travando, né? A gente utilizou essa metáfora, né? Trava o seu uso linguístico, né? O seu uso da língua e, portanto, não é tão negativo a ponto de que tenhamos que eliminar, porém é bom que nós tenhamos repertório também, entende? Para que a língua, no seu processo evolutivo, aconteça em nós também, enquanto a utilizamos. Uma dica, posso chamar de dica, e parece coisa de professor de português, mas deve ser, é a leitura. Porque por que a gente fala tanto para ler, entre outras coisas? Tem vários motivos que defendem a leitura aí, mas eu tenho um que é muito mais óbvio. Repertório. Quanto mais você lê, eu não digo qualquer leitura, porque eu acho que eu não devo recomendar qualquer leitura, eu acho um grande erro também. Não leia qualquer coisa, não sei, não é bem assim, mas cada um lê o que quer. Mas o aumento da atividade de leitura, da prática de leitura, ela aumenta o seu repertório linguístico, ela aumenta os elementos que você usa, que você vai ter à disposição para utilizar. Então isso pode ser uma saída para que, em alguma medida, você não fique tão refém de determinados usos que acabam caindo nisso que nós chamamos vício. Então, assim, a leitura é, de fato,
o melhor campo de colheita de repertório linguístico. Não há outro senão esse. Tá? E não digo só de leitura de literatura, de livros. Eu digo a leitura de uma forma ampla. Né? Aquele que não gosta muito de fazer a leitura de texto verbal, de texto escrito, o que pode acontecer também, né? Todo mundo tem que gostar de ler. Não, nem todo mundo tem que gostar de ler. Era bom que fosse, mas se não é, tudo bem. Músicas ajudam a gente a compor o nosso repertório também. Né? Obviamente haverá músicas que não, mas haverá músicas que sim. Então, todo tipo de leitura que você faz do mundo, e principalmente de texto verbal, e aí principalmente, né, colabora para a elaboração de um vocabulário mais amplo, colabora para que você tenha mais repertório e não caia em usos repetitivos daquilo que chamamos de vícios, né, de linguagem. Eu acho que isso seria um caminho. Né? Eu penso assim também. O Daniel até comentou aqui, ó, é preciso transmitir a importância de saber se comunicar fora dos grupos. Eu imagino que você aumentando o seu repertório, como você está chamando, vocabulário, expressões, o linguajar, você está se comunicando em outros ambientes, com outras pessoas, com outras os grupos, né? Como ele está dizendo aqui. E deixa eu ver, Raul, agora, sobre as redes sociais. Vamos passar para as redes sociais, já que a gente falou. O que você acha? Qual o nível de influência negativa que elas podem exercer na língua portuguesa? Por causa dessas abreviações. Você pode... Quanto mais... o que você puder falar. Bem, então, eu penso o seguinte, sobre redes sociais, eu sou um sujeito nesse sentido bem pouco ortodoxo, na verdade. Eu não sou muito conservador. Obviamente, na minha condição de professor de língua portuguesa, eu tenho determinados momentos em que eu sou bastante chato, e eu uso a palavra chato para ficar bem claro, assim, eu vou ser bastante chato, mas há outros momentos que eu acho que é completamente desnecessária a correção exagerada. As redes sociais, né, ou qualquer meio aí digital que seja, né, vamos pensar nesse ambiente da internet, ele não é necessariamente, ele não traz prejuízos para mim. Eu não vejo como prejuízos. Eu vejo que ele traz uma gama de possibilidades para nós, tá? E cabe a nós, como falantes da língua, como aqueles que estão que se valem de um determinado idioma para se comunicar e construir realidades, cabe a cada um de nós fazer o filtro disso, tá? Fazer o filtro do que é contributivo, né? Do que contribui e do que não contribui. Claro que você verá coisas nas redes sociais e você vai pensar, olha, mas isso aí não está de acordo com a regra. Por exemplo, isso aí não está nem de acordo com o contexto. Sim, mas aí cabe aquilo que eu falei lá no início, de acesso intenso, né? Acesso grosso à educação, para que as pessoas sejam capazes, elas mesmas, sejam autônomas, de fazerem essa seleção. Entende? Uhum. De observar um determinado uso e perceber que aquilo não contribui. Tá? Isso eu digo pessoalmente, para quem está no uso individual da língua. Agora, em termos mais amplos, né, um macro aspecto, o que isso pode prejudicar a nossa língua? Nada. Nada. Na realidade, você hoje, por exemplo, em aulas de língua portuguesa, a gente estuda o gênero textual meme. Sim. Há 50 anos atrás, você não estudaria meme. Hoje nós estudamos meme. Então, eu acho que a educação, como atividade que permite autonomia e formação e conhecimento sobre si mesmo, como também conhecimento do mundo, a educação como instrumento libertador, ela possibilita que você não exclua nada, mas que você filtre e veja qual se existe a utilização prática e contributiva de um novo elemento para a língua. O meme é um caso desses, por exemplo. Hoje, por exemplo, se eu fosse dar uma aula de língua portuguesa falando sobre variação linguística, obviamente eu teria que pedir aos meus alunos, por exemplo,
que pegassem os seus celulares, ligassem o WhatsApp e fizessem, por exemplo, uma coleta de quantos BLZs, BC, TB, eles fizeram, porque isso contribui. Isso é um aspecto da variação linguística e está como instrumento de dinamizar, para dinamizar a língua, né, para torná-la mais rápida naquele meio. Então, eu não vejo a rede social como algo que possa prejudicar a língua no seu espectro amplo, né, a língua como um todo. Não, eu não vejo. Eu acho que todos nós, como professores, como falantes, somos capazes de demonstrar que algumas daquelas coisas são extremamente contributivas para entender as mudanças pelas quais a língua passa. Agora, obviamente, como eu disse, a variação de situação, né, a diafásica, aquela variação situacional, aquela variação que é determinada pela circunstância de uso, ela tem que ser observada aí. Olha, se eu estou numa rede social, tem um ou outro determinado tipo de texto ou uso da língua que cabe. Do contrário, não vai ser legal. E há algumas coisas que nem redes sociais cabem, né? Porque se você se propõe a escrever um texto, aliás, postar um texto escrito, aí eu sinto muito. Mas é esperado que você cumpra ali algumas coisas que são previstas no padrão, na regra. Tá? Usar um VC, beleza, PB, beleza. Agora, escrever casa com Z não rola, porque aí você escreveria, se você chegou a casa com Z, você escreveria tanto nas redes sociais como numa dissertação do Enem. Tá? E nem sempre é culpa de quem reproduz esse uso. Às vezes é realmente um desconhecimento sobre a língua e que, portanto, não deve ser julgado como inferior. Né? Aí a gente entra no preconceito linguístico também. O Daniel ele fez um comentário, eu me lembro, que eu até anotei, eu vou aproveitar, inclusive, para responder. Ele falou uma coisa de poder corrigir. Se eu corrigir alguém, eu estarei sendo preconceituoso, né, em termos linguísticos. Eu acho que tudo depende Aí respondendo, eu acho que tudo depende da relação que você tem com aquela pessoa e da necessidade de correção. Tá? Se for um aluno meu, no momento de aula, eu direi para ele, olha, sem constrangê-lo. Né? É importante que se lembre disso, sem constranger o seu aluno. Você pode fazer a observação, olha, esse uso que você fez, ele é comum nessa variante. Tá? Mas é mais adequado para determinada situação de uso esse uso aqui. E você ensina. Você não corrige, você dá norte. E principalmente se a pessoa permite também. Porque determinadas coisas você não precisa acertar. Se eu disser para você e para todos que estão aqui agora que eu estou com as canetas em cima da mesa, você sabe que eu estou com mais de uma caneta. Eu já te comuniquei. Tá? É interessante que eu me adequasse, que eu me ajustasse e fizesse todos os plurais. Mas se eu não fiz, eu comuniquei da mesma forma. Agora, se aquela pessoa te dá abertura, se há um campo de negociação ali, não que seja. Você fala assim, olha, interessante, até mesmo como uma curiosidade. Aí seria uma dica que eu dou. Chega para a pessoa com uma curiosidade mesmo. Poxa, rapaz, você sabia que isso que você está usando faz parte do que a gente chama de variante diafásica, velho? Então, a variante diafásica, ela depende das situações de uso. Então, em situações mais informais, a gente faz esse uso. Mas você sabe qual que a gente faz em situações mais formais? E aí você acaba ensinando algo para alguém, sem ser pedante, sem ser deselegante, porque é horrível querer parecer que sabe mais que alguém, ou parecer superior, né? E acaba fazendo isso de uma forma bem didática, bem amistosa, sem criar nenhuma celeuma, né? Como dizem por aí. Né? Eu acho que seria por aí a coisa da correção. Não é um problema, desde que seja concedido ali, né, o espaço para isso. Beleza, Raul. Olha só, a gente está com tempo já assim, senão a gente vai estourar muito tempo e eu vou fazer esse papel chato. Deixa eu ver aqui. Eu queria que você, pra gente fechar, né, pra gente ir dando um fechamento assim na conversa, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência nesse trabalho remoto, já que a gente está falando de internet, né? E também da profissão de professor de língua portuguesa. Para que os alunos vejam, né? Entendam e vejam o
o interesse, né? Caso eles tenham interesse, para eles saberem por você. Sim. Olha, Lu, o trabalho do ensino remoto é uma novidade, né? É uma novidade. Então, como toda novidade, ela é por vezes assustadora, ela é por vezes maravilhosa, e o que eu tenho aprendido é aquilo que eu já suspeitava durante o trabalho remoto. Eu já suspeitava de que o professor nunca sabe nada. Eu tinha essa suspeita, porque eu li um tal de Sócrates uma vez, e eu não entendi muito bem o que ele falava. Eu ficava irritado com esse tal de Sócrates, dele falar que sabia que não sabia nada. Eu falei, poxa, mas esse cara, eu cheguei até aqui para ler isso, ele vem me falar que sabe que não sabe nada, mas que porcaria é essa? E aí eu entendo hoje Sócrates um pouco mais. Nós estávamos confortáveis, né? Nossas salas de aula, nossos alunos ali, e é bom estar com eles, é legal, porque eles trazem coisas diferentes para nós, são muito carinhosos, pelo menos os meus gostam muito de mim, principalmente quando eu sou informal nas aulas, né, brincando e tal. A gente usa o tempo para isso também, óbvio, né? Mas essa novidade vem impactar de forma negativa no princípio. Mas, poxa vida, e agora? Como é que os alunos vão ficar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou dar aula fora da escola? E aí eu entendi o Sócrates, sei que nada sei. E aí voltei a aprender. E aí parei de ser arrogante como professor, né? Não que eu fosse tão arrogante, mas todos nós temos algumas arrogâncias, sim, claro que temos. E aí eu me desprendi das minhas arrogâncias e falei assim, vou aprender um pouco mais. E aí comecei a aprender trabalhar com algumas coisas de imagem, produção de vídeo, de áudio, e fui fazendo os cursos também, né, porque a nossa secretaria, né, de Estado aqui, por exemplo, disponibilizou alguns cursos, eu fui fazer os cursos, fui ver o que está me faltando, e vi que me faltava, sim, muita coisa, e aí eu entendi melhor ainda o Sócrates, né, e assim, o trabalho remoto tem sido muito difícil para aceitar a não convivência, porque nós somos seres, né, que se relacionam, né, como aí é o Aristóteles que vai falar disso, né, se eu não me engano, Aristóteles, nós somos animais que se relacionam, então a gente precisa de estar em contato, a gente quer ver o nosso aluno, a gente quer brincar com eles, isso é ruim, mas é bom porque, bom não, né, teve algo bom que foi eu poder entender que eu posso aprender mais coisas. Sim. E tenho aprendido, e tenho andado, e tenho caminhado, com alguma dificuldade, óbvio, né? Alguns, infelizmente, não têm acesso à internet, alguns não têm acesso a smartphones e tal, infelizmente. E aí a nossa escola aqui, por exemplo, acredito que todas fazem um esforço para que todos tenham acesso, né? Mas é uma dificuldade que é imperiosa nessa situação que é muito nova. Então, nós não estávamos preparados para isso, a gente está se adaptando assim como a língua. A gente está se adaptando. Então, assim, tem sido uma experiência triste por vezes, porque estou longe da escola, estou longe dos meus alunos, dos meus colegas, mas é feliz por saber que eu ainda não estou pronto. E o fato de eu saber que eu não estou pronto me ajuda a entender que eu posso aprender mais coisas e me divertir com o que aprendo. E dentro disso, o que você falou aí de alguma pessoa, né, para falar da profissão de professor de português, alguém que se interessa, bom, eu sou o contrário do que ouvi algumas vezes na minha vida, e não de professores meus, porque a maioria dos meus professores foram ótimos para mim, aliás, por isso decidi essa profissão, graças a eles. Inclusive, eu vi que um entrou aí, que foi a Terezinha, ela entrou aí, foi meu professor, eu vi ela aí, ela passou por aí. Então, cabe aí homenagem àqueles que nos ensinaram, né? Claro. E assim, eu já ouvi muito falar, pô, mas você é maluco, cara? Você vai ser professor, velho? Só é professor quem é meio maluco. Porque para encarar uma galera, um grupo de adolescentes sedentos por conhecimento, ou às vezes não por um conhecimento, talvez que é aquele que está estabelecido no currículo, mas eles querem saber alguma coisa. É esse o grande problema também. Achar que mas o estudante acha chato estudar tal conteúdo. Tá, ele pode até achar, mas alguma coisa ele quer saber. Ele quer saber alguma coisa. Então, assim, encarar esse grupo de pessoas e fazer parte da vida deles é meio maluco mesmo. Agora, é uma maluquice boa, saudável, que é gostosa, que é divertida. Você conhece pessoas, você passa a perceber, inclusive, que apesar de ter uma determinada idade maior do que aqueles que discutam,
Você aprende muito com eles, tá? Por exemplo, as gírias. Eu aprendi diversas gírias aí com os meus alunos. Eu aprendi diversos memes aí que eu nunca tinha visto, coisas engraçadas, e eles é que me instruíram a conhecer. Então, para quem quer um dia, talvez... Papo Papo reto. reto, PPRT, isso mesmo. É isso mesmo. É papo reto. A Maica está aí, ó. A Maica que trabalhou conosco disse que não é fácil, mas é uma profissão engrandecedora, né? E nesse período nós somos, às vezes, desvalorizados, né, de fato, mas cabe dizer que, apesar disso, a gente pode tirar, né, uma parte, da parte positiva, a gente tira o convívio, principalmente o convívio com os alunos, que eles não entendem isso. Eu acho que eles nunca vão entender isso, a não ser que sejam professores. Mas faz uma diferença danada na vida da gente, a resposta deles, o contato com eles, né? Então, assim, a Maica disse aqui, mas morrerei sendo professora. Eu concordo, a nossa profissão é muito, muito legal, é muito bonita mesmo. Ela é muito engrandecedora, ela enriquece a gente. Ela, apesar de tudo que se possa dizer, né, de valorização, isso num outro sentido. Agora, em termos de profissão, de prática daquilo, né, para aqueles que desejam algo como isso, serem professores, saibam de uma coisa. Como professor, não só de português, como professor, saibam de uma coisa. Vocês vão entender, assim como eu, que o Sócrates está certo. Você nunca sabe porcaria nenhuma. Você, à medida que você acha que sabe, você, de repente, descobre que tem mais coisa a ser aprendida. Tá? A beleza daquele que descobre, né, como diz o Guimarães no Grande Sertão Veredas, né, através do Riobaldo, né, o sábio é aquele que descobre. Né, e o professor, ele só é sábio quando descobre que ele tem muito ainda para descobrir. Então, é uma profissão maravilhosa, tem seus percalços, como qualquer profissão tem, mas é uma profissão engrandecedora. E na língua portuguesa, aí é o meu lugar, é a minha língua, ela é minha alma, ela é meu espírito, ela é minha pátria, ela é o que diz o que sou, ela é o que diz de onde vim, ela é quem manifesta aos que amo o quanto os amo. Então, eu amo essa língua e eu amo trabalhar com a língua portuguesa, porque, para mim, sem nenhum clubismo, para mim, é a língua mais bonita do mundo, não tem nenhuma outra mais linda, mais bela. Não é superior, não é superior, mas é que eu acho mais encantadora, é a que mais me encanta, a mim, Raul, é a que mais me encanta. Superior, não. Esse negócio de superioridade não existe, mas é a língua que mais me encanta. Então, para quem quiser conhecer a si mesmo de um modo íntimo e, ao mesmo tempo, inteligível, através das ideias, através do pensar sobre si, estudar a língua portuguesa é um ambiente fortuito para isso. Eu sou apaixonado por essa língua, e como diz, né, o Bernardo, né, do Fernando Pessoa, heterônimo dele, ela a minha língua é minha pátria é minha língua, e eu me confundo com ela o tempo todo e a amo demais. Então, se você que está aí do outro lado quer ser professor de português, venha que vai ser bom para você, se você estiver interessado a se conhecer através da linguagem. Que ótimo, Raul. Perfeito. Eu também, assim, eu consigo me encaixar muito em parte da sua fala, assim, eu me identifico muito. E agora, como nosso tempo a gente já passou até, porque era para ser 1 hora, já estendemos, mas também é um pouco da primeira vez, né? Aprendizado, estamos aprendendo, eu estou, pelo menos, você também. Então, gente, eu vou agradecer você muito por essa aula, por essa explanação toda. Eu espero que tenha ajudado, né, a compreender, porque o intuito era a gente conversar, a gente bater um papo sobre a língua, sobre as variações, para a gente trocar uma ideia, né, o que a gente está falando, o que está acontecendo nesse momento, na internet, no dia a dia, na fala e na escrita. E agradecer muito a sua presença aqui na aula live, e a todo mundo também que está nos assistindo. Eu peço desculpa porque na outra eu não li, novamente eu
eu não vi também se tinha comentário, tinha muita gente acenando e acabou que a gente se envolveu, foi falando, né? Mas eu agradeço muito a presença de todos aqui, colegas professores, alunos, amigos, pessoas que eu não conheço e acho que você também. E é isso. Muito obrigada. Depois eu vou deixar a live salva no meu perfil, vou passar para você, a gente edita, põe, eu vou pôr também no YouTube, vou editar e vou pôr no YouTube, a parte que a gente fica para entrar, tá certo? Então, foi ótimo, Raul. Muito obrigada mesmo. E essa foi a primeira, né? Mas pode ter outras. A gente continua, não acaba. A gente está sempre aprendendo e sempre produzindo, criando coisas também. Sim. Luciana, eu também te agradeço e eu fico feliz com o seu agradecimento. Eu acho que é bom que nós respondamos ao agradecimento do outro, né? Porque é isso que nos constitui como seres humanos que trabalham de forma coletiva, né? E eu te agradeço demais pelo convite, a oportunidade de poder falar da coisa que eu amo demais, que é a língua portuguesa. Eu sou realmente um maluco por ela, é a minha primeira paixão. Aliás, a primeira não, a segunda, que a primeira é o Vasco. Um abraço a todos os vascaínos. Eu tô vendo aí agora. Deu certo. Mas, o Vasco é um time brasileiro que tem relação com Portugal, né, que é o nosso elo entre Portugal e Brasil, e a nossa língua de tudo que aconteceu na colonização do Brasil, a nossa língua é tudo que ficou de melhor para nós. Então eu te agradeço, me dar essa oportunidade de falar disso que eu amo tanto, que é a minha profissão como professor, e principalmente trabalhar a língua portuguesa, que é maravilhosa, de linda, e agradeço a todos que estão aí presentes, né? Eu vejo alguns colegas de trabalho aí, amigos de longa data, alunos, né? O Juan, a Rogéria está aí também, a Terezinha foi minha professora aí, a Terezinha foi minha professora aí, um beijo para ela, um beijo para todos os meus professores mesmo que não puderam estar aqui, porque graças a eles eu estou aqui hoje, né? Então, agradecer o pessoal da minha família aí que entrou, meu pai, minha mãe, também para dar aquela moral. Agradeço a todos também, aqueles que eu não conheço, eu agradeço, né? Os amigos como a Maica, a Raquel, que eu consegui ver aí. Os que eu não vi, me desculpem, vocês sabem como é que eu sou, eu não guardo, então, infelizmente. Mas eu agradeço e é de coração, vocês sabem que eu sou muito sincero nesse sentido. Muito obrigado, Luciana, pela oportunidade. Obrigado a todos aí que prestigiaram. E muito obrigado também, principalmente a você, Luciana, e a todos que estão aí por se abrirem para receber algo, mas também se abrirem para me dar alguma coisa, tá? Então, muito feliz, muito feliz mesmo por ter podido participar disso aqui. E espero que não seja a primeira e última, espero que nós possamos fazer algo desse tipo em algum outro momento. E aí eu corto metade da língua para eu falar menos, porque aí resolve o problema. Vai fazer mais sintético, vai ser mais... vamos sintetizar mais as ideias, assim. Sim. Mas tá ótimo, foi ótimo, Raul. Muito obrigada. Então, um beijo para todos. Um abraço para você. Um beijo virtual, porque a gente está nessa situação agora, mas depois que passar, a gente vai trocar ideia. Com certeza. Beijo a todos, beijo aos meus alunos aí, beijo aos colegas, beijo para você, Lu, para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Tchauzinho, gente. Valeu. Valeu.